Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós vamos dar sequência ao ministério de Eliseu. Nós ficamos aí um bom tempo sem darmos sequência aí nessa história. Se os irmãos se lembrarem, nós paramos pouco depois da metade do capítulo 4, que é um capítulo que trata de casos pontuais, episódios pontuais no ministério de Eliseu, milagres que ele realizou, situações que ele experimentou ali no meio de crises que o povo estava passando por conta da infidelidade, por conta da idolatria. Então Eliseu é um instrumento de Deus para sustentar o povo. E no capítulo 4 nós vemos alguns episódios pontuais de servos anônimos de Deus que são sustentados por Eliseu, ou sendo Deus usando Eliseu para sustentá-los. E hoje nós vamos terminar o capítulo 4 e entrar, na semana que vem, na próxima ocasião que estudarmos o texto, nós vamos entrar no famoso episódio de Naamã, que nós acabamos de ler aqui. Mas hoje nós ainda estamos no finalzinho aí do capítulo 4. Então vejam aí comigo, do versículo 38 até o 44, é o que nós vamos estudar hoje. Eu vou lendo e explicando para os irmãos, como geralmente nós fazemos, mas eu quero já de antemão apresentar o nosso esboço, para que nós possamos nos localizar aí. Então o que nós vamos aprender vendo esse trecho aqui, que vai dos versículos 38 até o 44. Então, qual é a mensagem central? Qual é o principal ensino que nós extraímos desse trecho como um todo? A mensagem central é a seguinte: Deus sustenta seus servos em meio às crises. Na verdade, essa mensagem central poderia ser aplicada ao capítulo todo, porque esse é o ensino do capítulo 4 como um todo. Nós vemos Deus sustentando o seu povo, os servos dele, em meio a crises das mais variadas formas aqui. A fome, principalmente, como é retratado tanto no episódio que nós vamos estudar hoje, como no episódio que começa, que abre ali o capítulo 4, quando Eliseu multiplica o azeite da viúva, mas também outras crises, como a morte do filho da sunamita, também mostra ali o sustento, a provisão de Deus. Então, essa mensagem central poderia ser aplicada ao capítulo todo, mas como nós demos ênfases específicas ao longo da nossa jornada, eu quero concluir o capítulo 4 com essa mensagem central aí, que nós percebemos nesses dois episódios aqui também. E quais são as formas pelas quais Deus sustenta seus servos? Então nós vemos ali duas formas inusitadas de sustento divino. Por que inusitadas? Porque são milagres que acontecem aqui. Não é algo que acontece todo dia. São milagres que Eliseu realiza aqui, ou que pelo menos Eliseu é um instrumento ali de comunicação desse milagre. Quais são essas formas? Em primeiro lugar, é a neutralização de um veneno mortal. Isso está aí nos versículos 38 até o 41. Então nós vamos ver o famoso episódio da morte na panela, onde tem um veneno ali no meio da comida. Aí o pessoal ia morrer se continuasse comendo aquilo. E a segunda forma inusitada de sustento divino é a multiplicação de uma oferta piedosa. Um homem anônimo, mas fiel, entrega a sua oferta para Eliseu, e diante da fome ali dos outros servos, Eliseu fala: olha, dá essa oferta para todo mundo. E aí o pessoal fala: mas como que a gente vai fazer isso, Eliseu? Olha esse bando de gente aí, não tem como, é pouca coisa, é economia básica aqui, matemática básica. Então a comida é multiplicada, o alimento ali é multiplicado, a oferta é multiplicada. E nós vamos ver inclusive que tem muitas semelhanças com a multiplicação que Jesus realiza. Esse episódio aqui tem muitas semelhanças. Eu fiz um quadro comparativo para a gente tirar algumas aplicaçõezinhas disso. Então esse é o nosso esboço, essa é a nossa trilha aqui. Então a mensagem central: Deus sustenta seus servos em meio às crises, e aqui nós temos dois episódios que retratam essas formas inusitadas de sustento. Então nós vamos ler agora o texto, nós vamos caminhando aí pelo texto, tendo esse esboço em mente, para que a gente possa identificar essas verdades aqui, tá bom? É importante nós termos em mente também, novamente, mais uma vez reforçando, o aspecto polêmico do ministério de Elias e Eliseu. O que é polêmica mesmo? Vocês se lembram? O que é uma polêmica?
é um embate entre divindades, não é? Não é um assunto controverso. A palavra polêmica nos nossos dias é assunto controverso. É o significado, mas na terminologia teológica, polêmica é o embate entre divindades. O exemplo clássico são as pragas do Egito ali, né? Entre Javé e os deuses do Egito. Ou o exemplo clássico do ministério de Elias e Eliseu é o episódio do Monte Carmelo, onde os profetas de Baal são desafiados. Então isso é uma polêmica. E aqui há uma polêmica também. Por quê? Quem é que sustenta o povo? Quem é que sustenta os servos? É Javé ou é Baal? Javé. Baal é um incompetente. Baal, que era o deus adorado pelos israelitas naquele momento, numa mistura terrível ali de idolatria, ele era incompetente, ele era incapaz de sustentar o povo, mas Javé não. Javé sustentava inclusive milagrosamente, mostrando que ele era Deus e Baal nem existia, Baal não tinha poder nenhum. Então vamos olhar aí para o texto, começando ali pela primeira parte, a neutralização de um veneno mortal. É uma história até que engraçada, não engraçada para quem estava lá, engraçado para nós, que lemos a história, né? Se você estivesse lá, você ia ficar bem preocupado, ia querer correr no UPA, no médico, para resolver a situação ali, mas para nós que estamos lendo, ela chega a ser até um pouco cômica, né? Olha só o que diz aí o texto então, a partir do versículo 38, quando fala da neutralização de um veneno mortal. Versículo 38, acompanhem comigo. Voltou Eliseu para Gilgal. Se vocês se lembrarem, Eliseu estava aqui em Sunem. O capítulo 4, até o versículo que nós estudamos, quando fala ali do Eliseu e da Sunamita, mostra que ele estava em Sunem. Ele passava frequentemente por Sunem e ele tinha ido para Sunem resolver o problema da morte do filho da mulher ali. E aí o texto fala que ele volta para Gilgal, que é nessa região aqui. Essa regiãozinha aqui do sul, provavelmente tinha algumas concentrações da escola dos profetas ali, dos servos ali de Deus, que se reuniam ali como profetas, estudavam juntos, trabalhavam juntos, nessa região sul aqui. E Gilgal era um ponto desse. Então ele saiu daqui e está aqui em Gilgal, no reino do norte, que é Israel. Então voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. O texto fala que havia fome na terra, fome naquela terra, fome ali naquela região. Quando nós olhamos a teologia de Reis, do livro de Reis como um todo, nós sabemos que fome é sinal de quê? Quando o texto fala que há fome na terra, essa fome vem por quê? Juízo de Deus. Contra o quê? A idolatria do povo. O povo continuava sendo idólatra. E nós já sabemos disso não só pela teologia dos reis, pela teologia tanto de 1º Reis como de 2º Reis, mas porque desde Deuteronômio 28, quando há a declaração, a proclamação das bênçãos e das maldições da aliança mosaica, é dito: se vocês forem fiéis, obedientes, vocês vão ter de tudo: fartura, filhos, paz, segurança. Agora, se vocês forem desobedientes, aí a lista é o dobro do tamanho das maldições. Se vocês forem idólatras, vocês não vão ter chuva, vocês não vão ter paz, vocês não vão ter segurança, vocês não vão ter filhos, vai ser uma desgraça na vida de vocês. E desde então, quando o povo começa a ser infiel, nós vemos a menção da fome. Por exemplo, no livro dos Juízes, no período, na verdade, ali dos Juízes, nós temos a história de Ruth. Lembram da história de Ruth? A Moabita. A família de Ruth, o marido de Ruth, a sogra de Ruth, eles eram de Israel. Por que eles saíram de Israel? Porque havia fome na terra. E por que havia fome? Porque no período dos Juízes o povo estava sendo infiel. O povo estava sendo terrível ali na sua adoração idólatra, imorais, violentos, tudo que não deveriam ser. Então vem a fome ali. Então aqui nós temos que ter isso em mente. Deus está disciplinando o seu povo com a fome por conta da idolatria deles. Esse é o contexto aqui. É uma crise espiritual que perpassa todo o livro dos reis e termina no exílio das duas nações vizinhas ali, o reino do norte e o reino do sul. Então esse é o contexto que está ali. Se os irmãos olharem o capítulo 8 de 2º Reis, os irmãos verão uma outra menção à fome também.
E alguns localizam esse episódio que nós estamos nesse período aqui de 2 Reis 8. Porque lembrem-se, essas histórias pontuais que nós vimos, o azeite da viúva, o filho da sunamita, essas histórias que nós vamos ler hoje, elas não estão necessariamente em ordem cronológica ou localizadas no tempo. São histórias pontuais para ilustrar, para apontar o propósito do autor aqui. Mas alguns falam, olha, pode ser que esse episódio esteja localizado aqui em 2 Reis 8, nesse período de fome, que foi um período grande de fome. Olha só, 2 Reis 8. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida. Que mulher Eliseu restaurou o filho à vida? O da sunamita, que a gente acabou de ver. Então, falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Então alguns falam, o que está acontecendo agora é aqui, né, no meio dessa fome de 7 anos, uma fome prolongada, um sofrimento aí prolongado, um juízo prolongado por conta da idolatria, da desobediência de Israel. Muito bem, o texto continua. Então, é-nos dito aí o contexto imediato da situação, está em Gilgal, tem fome, e aí o Eliseu fala para um dos servos ali, olha, vai lá, pega algumas coisas ali, colhe algumas coisas e põe na panela para a gente comer uma sopa bem gostosa aí, beleza. Versículo 39. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Aqui pode ser não a conhecia, pode ser no singular aqui, há um detalhezinho aí que pode se referir ao homem que não sabia o que ele estava colhendo. Ele viu lá, achou bonito e colheu e levou e colocou para ferver lá na água. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então, o que acontece aqui? O rapaz vai lá, fala, bom, o Eliseu mandou pegar umas ervas aqui, né? Ele foi lá, olhou, a terra estava com fome, era difícil encontrar coisas ali, e ele viu lá uma fruta, um fruto, que era provavelmente algo assim. Isso é uma colossíntida. O tamanho dela é de uma laranja grande. Então isso é uma colossíntida. Eu trouxe aqui uma descriçãozinha desse fruto, olha só. A colossíntida é um fruto da família do pepino. É estranho, mas ok, pelo menos das informações que eu obtive é isso. Eu não sou botânico, né? Mas parece que é isso. Que nasce rente ao chão, tem o tamanho de uma laranja grande e é extremamente amargo. Produz cólica e afeta os nervos. E em quantidades significativas pode matar. E é usado em arranjos ornamentais, ou seja, isso aí é usado para decoração, não para comer. E o negócio é amargo, dá cólica e afeta os nervos. Ou seja, o cara nunca fez hortifruti na vida. Nunca foi no sacolão da fartura. Na verdade, eu entendo, cara. Eu entendo. Eu me compadeço dele. Logo que eu casei com a Isabela, tava no meio. Eu casei, a pandemia começou. E aí a gente veio aqui, voltou de lua de mel, tudo fechado, tudo isolado. Falei, se eu deixar a Isabela lá fora, ela vai pegar o vírus mortal. Eu sou o homem, eu tenho que ir. E aí eu falei, não, eu vou no mercado fazer compras. E ela me deu uma lista. Meus irmãos, só faltou pegar colossíntida lá. Só faltou isso. Ela falou assim, olha, traz pra mim banana. Na minha cabeça de homem, que nunca fez compras em hortifruti, ia ter uma prateleira escrito banana. Mas tem banana prata, banana nanica, banana da terra, banana maçã. Tem mais, eu acho, né? Com certeza tem mais. Qual? Ouro, banana ouro e banana prata. Eu vou comprar ouro, porque é melhor que a prata. Não, tem nada a ver. Banana nanica é grande. É umas coisas loucas, né? Brócolis. Cheguei lá, tem brócolis ninja. Eu falei, que isso? É do Japão? O negócio vem com... Então eu lembro, eu cheguei em casa 3 horas depois quase. Aí ela falou, o que foi? O que você demorou tanto? Eu falei, eu não entendia o que era para comprar, eu não sabia. Então foi terrível. Hoje já demora um pouco menos, umas 2 horas e meia, mais ou menos. Já melhorou. Aos poucos a gente vai melhorando aí. Então
eu entendo, eu simpatizo com esse servo aqui. Ele foi lá, Eliseu mandou, eu não sei o que é isso aqui, mas parece comestível. E ele pegou e, de fato, se você olhar na imagem, você não diria que isso aí é venenoso, né? Eu não diria. Se você vê isso no mercado, você fala, nossa, vou experimentar. Mas não é perigoso o negócio. Isso aí dá cólica, afeta os nervos e pode matar em grande quantidade, né? E no próprio livro dos Reis, a gente vê que isso era usado como ornamento, não como comida. Então foi uma escolha muito perigosa. Ele colocou lá, ferveu, jogou o salzinho lá e falou, hoje o pessoal vai dormir de barriga cheia aqui, né? A minha comida vai ser de matar hoje. Ele lá, fervendo lá o negócio, fervendo lá o negócio, né? Agora lá tem o seguinte, é claro, né? Aí depois o pessoal pôs na boca e falou, ô João, ô Samuel, que é isso? Isso aqui é veneno, cara. Porque se o negócio tem gosto amargo, na hora que ferveu, eles botaram na boca e falaram, isso aqui é colossíntida, isso aqui é veneno. Por isso que eles falam, morte na panela. Isso aqui, se a gente comer, a gente vai morrer. E aí o texto fala que eles não puderam comer, é óbvio, né? É melhor você morrer por inanição do que morrer envenenado, né? Então eles falaram, não, deixa quieto, não vamos comer isso daqui. Aí deixa esse cozinhado aí. Mas então Eliseu fala, não, me dá um pouco de farinha. E ele pega, joga ali farinha e com isso ele purifica ali aquela comida, ele tira o veneno daquela comida e então todo mundo consegue comer sem morrer por causa do veneno. Então a ênfase do texto é nesse milagre aqui. Era uma comida venenosa, mortal, que por um milagre Deus torna aquilo comestível. E o pessoal come e não morre, e se satisfaz, mostrando o sustento milagroso de Deus. Por isso que nós falamos no nosso esboço que é uma forma inusitada de Deus prover sustento para o seu povo. E realmente foi um milagre que aconteceu ali. Então, o texto está enfatizando esse milagre. É essa a ênfase do texto. Notem que a ênfase não é que os servos lá, os profetas comeram e então eles foram curados ou protegidos do veneno. Não é essa a ênfase. Parece que quando eles botaram a comida na boca, eles viram que aquilo era venenoso e pararam de comer. Só que não ia ter o que comer. Então a ênfase é na purificação daquilo para que então eles pudessem comer. Essa é a ênfase do texto. Não significa que eles já estavam rolando no chão, envenenados lá, roxos, já com a garganta fechada, não. Aquela comida foi limpa, aquela comida foi adequada para que eles pudessem comer. Essa é a provisão de Deus ali. Agora, ainda que o texto queira destacar esse milagre, apesar da ignorância desse homem aqui que colheu a colossíntida, eu acho que olhando para o que ele faz aqui, a gente pode tirar uma liçãozinha por tabela. Essas são aquelas lições que o texto não quer enfatizar, mas que a gente aprende por tabela. A gente aprende a partir do exemplo dos personagens bíblicos, das ações dos personagens bíblicos, de como eles reagem, de como a história termina. A gente aprende algumas coisas secundárias, algumas lições secundárias. E eu acho que olhando para a atitude desse homem aqui, que recebeu a tarefa de colher lá as ervas e acabou colhendo uma colossíntida e deu de comer para o pessoal, eu acho que uma simples lição que nós tiramos é que o crente, o servo de Deus, tem que ser alguém atento, alguém esperto, alguém cuidadoso, alguém informado, alguém que sabe discernir a banana prata da banana nanica, da banana da terra, ou uma colossíntida de qualquer outra coisa que não seja venenosa. Uma lição simples aqui é que os servos de Deus não podem ser avoados, não podem ser pessoas desinformadas. É pintada uma caricatura do crente hoje em dia que o crente é um bobão, não é verdade? O crente é um bobão que cai em tudo que falam para ele, o crente é um bobão que não sabe de nada, o crente é o desinformado, o crente é alguém facilmente enganado, o crente tem aquela cara de inocente bobão. É pintada essa caricatura dos crentes hoje em dia, nos filmes, nas séries, nas novelas, tudo por aí você vê as pessoas achando o crente bobão. O crente é o que sempre acredita em fake news, nas correntes do WhatsApp. Sempre é o crente que é pintado desse jeito. E por isso o crente cai em golpe. Crente às vezes até se expõe a perigos. Então nós como crentes não podemos ser assim.
O exemplo desse homem aqui nos alerta. Eu não posso ser alguém avoado, desinformado como esse homem foi aqui, porque a ignorância é perigosa. A ignorância pode matar. Se esse pessoal aqui não soubesse que o camarada tinha trazido colossíntida para comer, eles iam comer e falar, nossa, tá meio amargo, mas deve ser, sei lá, o tempero que ele colocou, ou dá um pouquinho mais de sazon aí pra gente colocar aqui. Eles iam comer e morrer. Então a ignorância e a sabedoria, a ignorância e o conhecimento é uma questão de morte ou vida. Então nós como crentes precisamos ser pessoas sensatas, pessoas sábias. Nós não podemos ser pessoas que não têm o conhecimento comum das coisas. Questões comuns, como um alimento aqui. Isso nos protege de várias coisas. Isso nos protege de golpes, seja pela internet, seja por telefonema, seja por algum e-mail que a gente recebe. Peraí, isso aqui está estranho. Eu acompanho as coisas, eu sei que isso daqui não é normal. Deixa eu confirmar essa informação aqui antes. Deixa eu ver se isso daqui está certo. Deixa eu perguntar para alguém. Às vezes os golpes vêm revestidos ali de uma aparência que engana nós. A gente fala, nossa, eu não imaginava que isso aqui era um golpe. Pois é, mas se você tivesse perguntado para alguém, se você tivesse buscado mais informações, você veria que isso aqui é um golpe. Clique aqui e ganhe R$1.000 sem fazer nada. É mentira. Ninguém dá R$1.000 sem fazer nada. Não tem como você ganhar dinheiro sem fazer nada. Não existe almoço grátis. Então, você tem que ficar esperto para não cair em golpes. Mensagens de WhatsApp. Me passa um Pix aí de 5 mil porque eu estou precisando pagar uma conta aqui. Peraí, deixa eu ligar para a pessoa, deixa eu confirmar com ela. Me manda um áudio da sua voz para eu saber que é você mesmo e não é alguém que roubou a sua conta. Então, são coisas comuns, do dia a dia. Isso era uma coisa comum. Era uma fruta, que ele tinha que pegar um fruto. Só que ele não tinha conhecimento daquilo. Isso quase custou a vida de toda aquela turma ali. Isso também nos protege de outros perigos, como coisas venenosas mesmo. Que hoje em dia ninguém mais fica pegando fruto assim, comendo sem informação, né? Mas em algum contexto isso pode acontecer. Você beber alguma coisa que é perigoso e que é venenoso. Você ter algum tipo de machucado, se machucar, ou até mesmo morrer por conta de desconhecimento. Quer ver um exemplo simples disso daí? E corriqueiro. A ênfase que eu quero dar para os irmãos é que isso é algo comum, é algo corriqueiro. E que nós temos que ficar atentos. Um tempo atrás, nós precisávamos limpar esse corredor aqui. Que tinha acontecido obras aqui e o chão estava muito judiado, assim, o chão estava detonado de coisas de cimento, tinta, estava muito sujo. E pesquisando, eu e o Douglas conversando a respeito disso, como a gente poderia limpar ali, porque os produtos normais não estavam dando conta, nós vimos na internet uma mistura de um ácido com, acho que como é que chama? Aquele que remove tinta? Thinner. Era uma mistura de um ácido com thinner. E thinner já é uma coisa forte. As mulheres já ficaram com o olho arregalado, assim, né? Já é uma coisa forte. Aí você mistura um ácido ainda por cima. Então o negócio é poderoso, limpa mesmo. Mas se você não tomar cuidado, limpa até sua alma junto. Você vai embora no negócio. E eu fui pesquisar isso na internet, sobre essas misturas, né? Ácido com não sei o que lá. Irmãos, não são poucos os casos de pessoas que vão limpar, por exemplo, o banheiro, um espaço pequenininho, e mistura cândida com ácido tal. A pessoa desmaia no banheiro. Cândida com vinagre, que lindo, vai limpar tudo. A pessoa desmaia no banheiro. Tem vários vídeos na internet de pessoas que têm que ir para o hospital porque estão com a garganta travada, porque misturaram coisas. Notem, isso é algo de conhecimento comum, uma coisa comum. Então nós como crentes não podemos ser pessoas inocentes nesse sentido. Nós temos que ser informados, saber das coisas, para nos preservar a nossa segurança e também para não cairmos em golpes, em outras coisas que as pessoas eventualmente coloquem diante de nós. Agora eu quero, ainda nesse episódio aqui, os irmãos vão me permitir, eu quero fazer uma analogia. O que é uma analogia? É quando nós comparamos duas coisas, né? Por que eu quero fazer uma analogia? Porque esse texto não ensina diretamente o que eu quero apontar para os irmãos. Não dá para extrair daqui diretamente o que eu quero apontar. Então eu quero fazer uma comparação, eu quero fazer uma analogia. Como assim? Eu quero apontar para os irmãos uma verdade que está fora desse texto, mas que é ilustrada por esse texto aqui. Entenderam? Então é uma ilustração. Eu vou anunciar uma verdade para os irmãos e eu quero ilustrar de modo gráfico a partir dessa história. O que acontece aqui serve de ilustração para uma outra verdade que eu quero apontar para os irmãos. É o seguinte:
A ignorância das coisas comuns da vida pode matar, é perigoso, é mortal. Mas o desconhecimento da palavra de Deus também é mortal. Não é só o desconhecimento das coisas comuns que levam a um fim trágico, que levam ao perigo. Não. O desconhecimento das coisas de Deus, das verdades de Deus, também é mortal. Você ser ignorante nessa área da vida é muito perigoso. E mais perigoso até do que isso aqui, porque a morte na panela ia só matar a pessoa fisicamente, mas as coisas de Deus, as verdades de Deus matam espiritualmente se você não as conhece. Proporcionalmente é muito maior, é muito mais perigoso. E nós vemos que várias partes ali do Antigo Testamento mencionam que o povo de Israel estava padecendo, estava sofrendo, passando fome, recebendo o juízo de Deus, sendo punidos por Deus, justamente pela falta de conhecimento a respeito de Deus. Se os irmãos olharem Oséias capítulo 4, os irmãos verão essa realidade explicada ali pelo próprio Deus. Oséias capítulo 4. Olha só como a falta de conhecimento a respeito das coisas de Deus pode matar. Notem, o texto que nós estamos estudando não ensina isso, não está preocupado em falar disso, mas eu quero usar como ilustração, como ponte, é uma analogia, tá bom? Olha lá Oséias 4, a partir do versículo 1, olha só. Oséias 4:1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Aqui o texto está falando que tanto os leigos, por assim dizer, como os sacerdotes tinham as mesmas ações, o mesmo caráter, condenável. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E o versículo 1 acabou de falar que não há conhecimento de Deus. Por que o povo estava sendo destruído? Porque lhe faltava conhecimento de Deus. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Por que o povo de Israel padecia? Porque eles não tinham conhecimento de Deus. E não era apenas algo intelectual, de verdades frias, não, eles não tinham conhecimento prático informativo e prático a respeito de Deus. Eles não tinham, eles rejeitavam essas coisas. Os sacerdotes rejeitavam isso. O que nós vemos hoje no meio evangélico é isso daqui. É isso daqui. Agora pergunta, quando nós olhamos para o meio evangélico, nós vemos as pessoas em risco de morte mesmo, por falta de conhecimento de Deus? Sim. As pessoas se expõem a perigos por não conhecerem a verdade de Deus que nos protege? Sim. Inclusive, uma das ênfases de Provérbios, do livro de Provérbios, desde o comecinho, capítulo 3, os irmãos podem ver depois em casa, uma das ênfases de Provérbios é que a sabedoria, e não sabedoria como algo místico, como algo meramente intelectual, mas sabedoria como temor a Deus e conhecimento das verdades de Deus. Sabedoria preserva a nossa vida, prolonga a nossa vida, nos livra da morte, é algo precioso. Provérbios bate muito nessa tecla. O pastor Isaac tem exposto Provérbios nos vídeos infantis do Crianças IBR lá no YouTube. Se você quiser saber mais, vai lá e dá uma olhadinha nesses vídeos lá. Provérbios diz que a sabedoria nos protege. E o que nós vemos hoje no meio evangélico é que os ensinos que são divulgados por aí, que não têm expressão nenhuma da palavra de Deus, da verdade de Deus, na verdade expõem as pessoas à morte. Desde as coisas mais absurdas até as coisas mais simples. Pessoas que tomam veneno. Eu vi uma notícia na internet, não me lembro o site agora, mas era de um pastor de algum país da África, não me lembro agora onde era, que ele estava tomando veneno de rato. E ele falava para os fiéis tomarem veneno também para mostrar a proteção de Deus.
Ó, toma aqui veneno. E tem uma foto dele segurando o veneno assim, Ratex. E ele segurando assim o veneno de rato. Gente, isso é mortal. E por que as pessoas se expõem a isso? Falta de conhecimento da verdade. Não é só a colossíntida que mata. A ignorância mata também. A ignorância das coisas de Deus mata também. Aqui no Brasil mesmo nós vemos bizarrices. Outro dia alguém comentou comigo que na igreja que a pessoa frequentava, essa pessoa era dito para ela comer rosa. Você que comentou, Eric, que você tinha visto isso em algum lugar? Comer rosa, não é? Purificava do pecado, né? Você comia rosa e era purificado do pecado. Fazia uma saladinha de rosa lá e comia. O que é isso? É a ignorância. As pessoas não têm conhecimento de Deus. E qual que é o resultado? Elas caminham para a morte. É isso daí que acontece. Então, nessa analogia que eu quero fazer, eu quero deixar claro para os irmãos que a falta de conhecimento comum, ela é mortal, é verdade. Nós temos que estar atentos a isso. Mas a falta de conhecimento das coisas de Deus é pior, porque ela não mata só fisicamente, ela mata espiritualmente também. É uma morte eterna, aqueles que têm uma morte eterna, aqueles que não conhecem a Deus. Agora, nós que somos crentes, nós, pela graça de Deus, nós temos ensino bíblico sadio, nós temos isso daí, nós não seguimos essas bizarrices que vemos por aí. Mas muitos crentes, não são poucos não, muitos crentes têm conhecimento das coisas comuns. São crentes espertos, rápidos, são crentes ali que são muito hábeis em tudo que fazem, mas são crentes que têm pouco conhecimento de Deus. São crentes que são PhDs, super conhecedores das coisas seculares. Nunca comeria uma colossíntida, por engano. Mas são pessoas que comem, que ainda que não comam colossíntidas espirituais, por assim dizer, são pessoas que têm um conhecimento muito ralo, muito raso da palavra de Deus. Isso também é perigoso. Isso também é mortal. Provérbios fala, olha, use tudo que você tiver, tudo, dinheiro, energia, tempo, tudo que você tiver para obter sabedoria, porque é a sabedoria que vai te proteger, a sabedoria que vai te guiar. Você tem que pegar a sabedoria e colocar como algo no seu pescoço, uma joia no teu pescoço, e essas pessoas não fazem isso. Essas pessoas manjam de tudo, mas pouco de Bíblia. Isso também é perigoso. São pessoas que têm uma visão de mundo cristão muito rala. São pessoas que sabem do preço do dólar, sabem das ações, dos investimentos, falam disso na internet e tal, mas quando você pergunta, tá, e o que a Bíblia ensina sobre isso? A pessoa isso é perigoso também, isso é mortal também. Isso pode te colocar em situações terríveis. Então, quando nós falamos do conhecimento de Deus, nós não devemos medir esforços para obtê-lo, porque não ter o conhecimento de Deus é mortal, é perigoso, é algo que nós não devemos brincar. Se você é incrédulo, se você está aqui e você não é crente, você não tem conhecimento de Deus mesmo. Você não tem conhecimento de Deus nos termos que nós estamos falando. Você não tem. Você ignora Deus, você rejeita Deus e você está caminhando para a morte. Morte física, como todos nós estamos, mas morte espiritual, morte eterna, para sempre afastado de Deus. Se esse é o seu caso, se você acha que você está lá cozinhando o seu ensopado e achando que está tudo bem, lembre, tem veneno ali, você está se alimentando de veneno e você vai morrer. Se esse é o seu caso, você deve olhar o que diz Colossenses capítulo 2. Olha o que diz aí Colossenses 2. Você tem que ter conhecimento de Deus. Você tem que conhecer a Deus. E por meio de quem eu posso conhecer a Deus? Colossenses fala que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Nele habita a sabedoria e o conhecimento de Deus. Então, como você pode reverter essa sua situação? Conhecendo a Jesus Cristo como Salvador, tendo Ele como Salvador. Olha só o que Paulo diz em Colossenses 2, a partir do versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham
toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Mistério aqui é aquilo que estava oculto no passado, mas que foi revelado agora. Esse é o conceito teológico de mistério. Não é nada místico, é algo que estava oculto e foi revelado. Algo que no Antigo Testamento não era dito explicitamente ou completamente, agora é dito. E quem é esse mistério de Deus? Cristo. E de fato, as verdades a respeito de Jesus, o próprio Jesus, era algo pré-anunciado no Antigo Testamento, mas que se torna completo no Novo. Esse é o mistério que Paulo está falando aqui. Plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos. E depois ele termina no versículo 4: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Se você é um incrédulo, você é enganado constantemente pelas teologias, pelos ensinos que há por aí. Você não tem conhecimento de Deus e você caminha para a morte. Como você pode mudar isso? Conhecendo a Cristo, esse mistério de Deus. E nele, nessa pessoa que é o próprio Deus, está ali oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. É nele que estão essas coisas. É nele. Não é em nada fora, é nele. Então você vai abandonar todo o resto e vai conhecer essa pessoa, Jesus Cristo, e ele vai te dar vida ao invés de você caminhar para a morte. E agora, se você é crente, você fala: tá, pastor, eu sou crente, mas é verdade, eu manjo muito de tudo. Se você me perguntar os idiomas que eu falo, eu vou falar 10 idiomas, eu sei de tudo da bolsa de valores e tal, mas me falta sabedoria divina, aquela sabedoria que vem do céu. O que eu preciso fazer para ter essa sabedoria? É simples. Tiago fala: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Deus vai te dar um questionário, um formulário de presença para ver se você pode. É isso que o texto diz? O que Tiago fala? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Ou seja, Deus não fica jogando na cara as coisas, né? Você está pedindo sabedoria agora? Para quê? Para você pecar depois? Não. Deus não faz isso. Você quer sabedoria? Tudo bem. Está aqui a sabedoria, ela está disponível, ela está acessível. Então, se você é crente, você percebe: olha, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de discernimento, não só das coisas comuns da vida, mas das coisas de Deus principalmente. Busque a Deus, procure a Deus, peça a Deus, e Ele dará sabedoria a você. Então, olhando aí o primeiro ponto, nós vemos essa forma inusitada do sustento divino, que veio por meio dessa neutralização de um veneno mortal, mostrando, confirmando que Deus sustenta seus servos em meio às crises. Entenderam? Ficou claro para os irmãos? A analogia, os irmãos conseguiram entender? Ou o pastor viajou, falou: nossa, nada a ver isso aí. Isso aí não tem... Ficou claro para os irmãos? Concordam com isso? Todo mundo aqui tem conhecimento profundo de Deus? Acho que todo mundo pode melhorar, né? Acho que nós podemos continuar caminhando, nos dedicarmos a isso, né? Por isso que nós estamos aqui, semana após semana, aprendendo da palavra dele. Muito bem, vamos agora para a segunda forma inusitada do sustento divino, que é a multiplicação de uma oferta piedosa. Olha o que diz aí o versículo 42. Veio um homem de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Essa cidade que é mencionada aí, Baal Salissa, nós não sabemos exatamente onde é. Alguns dizem que fica nessa região aqui, ó. Aqui a oeste de Gilgal. Ficaria aqui nessa região, talvez aqui para cima, alguma coisa aqui. Não sabemos exatamente onde é. Essas cidades, às vezes elas mudam de nome com o tempo, tudo que aconteceu naquela região, e é difícil identificar algumas. Nós não sabemos onde é essa. O fato é que ele veio dessa cidade, talvez aqui, até Gilgal, para entregar ao homem de Deus. Quem é o homem de Deus aqui? Eliseu. O texto já falou várias vezes que o homem de Deus é Eliseu. Para entregar para Eliseu as ofertas das primícias. Um detalhezinho importante. As primícias, que eram os primeiros frutos da colheita, então a pessoa chegava na época da colheita. As primícias eram as amostras grátis, por assim dizer, eram as prévias da colheita toda. Se as primícias eram boas, todo o resto da colheita ia ser bom. Então essas primícias que eram colhidas, elas deveriam ser consagradas a Deus. É isso que a lei mosaica instituía. Então a pessoa colhia lá o trigo, colhia o milho, colhia as coisas lá do campo e levava essa colheita para o sacerdote. E tanto Números 18 como Deuteronômio
Deuteronômio 18 mostra para nós que essas ofertas que eram dadas ali para o sacerdote, essas primícias, então aqui o pão, os pães de cevada, as espigas, esse tipo de coisa era levado para o sacerdote e aquilo servia de alimento para o sacerdote também. Era um modo dos levitas terem sustento. Deus provia o sustento de toda a classe levítica por meio de ofertas como essa. Só que tem um ponto aqui. Esse homem aqui, que é um homem anônimo, nós não sabemos quem é. Lembre-se, o capítulo todo está falando de servos anônimos de Deus. Esse servo aqui, esse homem aqui, esse servo de Deus, ele leva as ofertas dele, das primícias, para o sacerdote? Sim ou não? A gente acabou de ler o texto. Ele leva as ofertas dele para o sacerdote, para um sacerdote? Sim ou não? Não. Não é um sacerdote aqui. Eliseu era um sacerdote? Nos termos oficiais do oficialato de Levítico? Não. Ele era um profeta, ele era um homem de Deus, mas ele era um sacerdote nos termos oficiais ali da nação? Não. Existiam sacerdotes fiéis, oficiais, tementes a Deus, institucionais ali em Israel, no Reino do Norte? Não. Como que a gente sabe que não? Porque estava vindo juízo sobre a nação. Então toda a classe de sacerdócio estava corrompida também. Tanto que no Reino do Norte, nós tínhamos ali altares que não eram autorizados por Deus. O único lugar que Deus tinha autorizado e escolhido para que ele fosse adorado era onde? Onde que era? No Antigo Testamento, onde era esse lugar? Onde Deus havia colocado o seu templo? Onde que isso aconteceu? Qual era a cidade? Jerusalém. Onde ficava Jerusalém? No Reino do Norte ou no Reino do Sul? Reino do Sul. Só que Jeroboão, quando houve a divisão do reino, ele falou: eu não vou deixar minha turma ir lá para o sul não, senão eles vão adorar lá e eu que vou me dar mal aqui. Então eu vou colocar alguns altares aqui também. Então toda a classe de sacerdócios, toda a adoração do Reino do Norte estava comprometida. E esse homem colheu as suas primícias, ele era um servo de Deus. Ele colheu as suas primícias e falou: olha, eu não vou levar essas ofertas para uma classe corrompida. Eu não vou levar essas ofertas para homens que praticam a idolatria. Eu não vou compactuar com a adoração de Baal. Eu não vou fazer isso. O que eu posso fazer então? O que está ao meu alcance? Bom, eu sei que Eliseu é um homem de Deus. Ele é um servo de Deus. Então eu vou levar essas ofertas a ele. E no meio dos tempos de crise, ele fez isso. Falou: eu não vou levar as minhas ofertas para os altares idólatras de Baal aqui. Eu vou levar as minhas ofertas para o homem de Deus. E por isso ele leva aqui essa oferta das primícias a Eliseu. Notem que legal isso aqui então. Porque esse homem, ele se mantinha fiel, tinha essa noção de que ele não deveria compactuar com a idolatria da nação, e ainda que a atitude dele não fosse causar grandes mudanças no cenário religioso da nação, ele individualmente, ele fala: eu não quero compactuar com isso. Então eu vou pegar aquilo que me cabe e eu vou fazer aquilo que é certo. Eu vou entregar isso para alguém que adora verdadeiramente a Deus, e essa pessoa vai direcionar os seus recursos do jeito que ele quiser. Eu vou fazer isso porque eu sei que é o certo. Eu não quero compactuar com essas pessoas aqui do meu reino. Então ele vai nisso, ele se mantém fiel a Deus. E é curioso observar que hoje em dia, séculos depois disso, nós não temos mais lugares de adoração específicos, não temos mais isso. O contexto de adoração mudou em relação do Antigo para o Novo Testamento. Nós sabemos disso. Mas hoje, nós também vivemos numa crise espiritual no mundo. Nós não encontramos igrejas sérias. Existem cidades, regiões que não têm igrejas verdadeiras, não têm igrejas sérias, não tem pastores que pregam a verdade, não tem. Os irmãos talvez conheçam um pouco disso por experiência própria, mas os irmãos não têm noção do número de pessoas que escrevem para mim, para o pastor Marcos, para o pastor Thomas, falando: olha, na minha cidade, na minha região, num raio de X quilômetros, eu não encontro uma igreja que se salva. Estou exagerando? Pastor Marcos, pastor Thomas? É impressionante, não tem. E essas pessoas, elas fazem o quê? Eu vou numa igreja para ficar comendo rosa? Eu vou numa igreja para ficar ouvindo besteira, o pastor falando que a vitória é minha, 7 dias de vitória, 8 dias de jejum? Eu vou numa igreja para ficar compactuando com isso? Não dá. Eu sei que eu tenho que ir numa igreja, mas eu não tenho igrejas aqui perto. O que eu faço então? É por isso que muitos irmãos, que nós chamamos aqui dos desigrejados do bem, pessoas que não têm igreja, o que aquelas pessoas fazem todo domingo à noite? Assistem ao nosso culto.
e escrevem para nós, falando: olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque é o meu alimento semanal. Não é o ideal, eu sei que não é o ideal, eu deveria estar numa igreja, mas eu não tenho igreja aqui, não dá. A igreja mais próxima parece mais um terreiro de Umbanda do que uma igreja. Não tem como eu ir lá. Então vocês me alimentam semanalmente. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu sei que eu tenho que estar pessoalmente congregando, mas eu não tenho. E aí muitos irmãos, conhecendo essa realidade, às vezes se juntam, começam a fundar pequenas igrejas e vão tentando mudar essa realidade. Outras pessoas, que também estão nessa situação, elas falam assim: olha, eu quero ofertar para a igreja, eu sou crente, eu tenho o desejo de ofertar, mas eu não quero ofertar para a igreja a que eu tenho acesso aqui, porque essa igreja, ela fica fazendo coisas que eu não concordo. Ela fica pegando dinheiro e investindo em dar sopão para mendigo na rua. E eu não concordo com isso, isso é errado, eles têm que investir em outras coisas. Vocês têm um seminário infantil, eu quero contribuir com vocês. E as pessoas então ofertam aqui na nossa igreja, por quê? Porque estamos no meio de uma crise também. E as pessoas passam por uma situação muito semelhante a desse homem. Não encontram onde ofertar, onde congregar, então elas tentam ali, ainda que não seja o ideal, na medida do possível, se adequar àquilo que está mais próximo da verdade. Muitos irmãos chegaram até a nossa igreja de longe por conta disso. Na minha região, 20 minutos, meia hora da minha casa não tem igrejas. Então eu ando 1 hora quase para chegar até uma igreja séria, porque eu sei a crise que nós estamos vivendo no contexto evangélico, não só do nosso país, mas do mundo inteiro. E o texto continua, vejam aí. Então Eliseu recebe essa oferta e o texto diz: disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Então Eliseu recebe essas ofertas, vê ali a fome das pessoas ali, dos profetas, e fala: olha, vamos pegar essa oferta aqui, vamos dar para todo mundo. Porém, versículo 43, porém seu servo lhe disse: como hei de opor isso diante de 100 homens? Então ele viu lá a oferta, vejam, esse homem trouxe a oferta no alforje. O alforje era uma espécie de bolsa que você poderia colocar sobre o animal, mas era relativamente pequena, tanto que ele trouxe isso. Então imaginem lá um saco de pão e espiga generoso, e 100 homens ali, imaginem 100 Eduardos, imaginem lá 100 Carlos Guandalini, imaginem lá 100 homens desse lá. 100 Pedros lá, imaginem, não dá, não tem como, imagina. E aí o Eliseu fala assim: dá esse pão aí pra galera. Aí o rapaz falou assim: ô Eliseu, você tem que parar de arrumar essas confusão aí, Eliseu. São 100 pães aqui, são um punhadinho de pão para 100 homens aqui, Eliseu. Ô Eliseu, não dá. Tem que precisar de mais pão aqui, Eliseu, precisa de mais farinha. Não tem como fazer isso aqui não, Eliseu. Não, dá, distribui aí para o pessoal. E o texto continua: ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará, comerão e vai sobrar ainda. Então lhos pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então, aquela quantidade limitada ali serviu para sustentar o batalhão ali de Eduardos, de Carlos Guandalini, de Pedro, sustentou ali todo mundo e ainda sobrou. O pessoal falou: não dá mais não, Eliseu. Come esse pão aqui. Não dá, Eliseu, já estou satisfeito. Se eu comer um pouco mais de pão, vou estar sendo guloso. Não tem como, eu estou muito satisfeito. E sobrou bastante pão. Isso porque o Senhor tinha falado: essa oferta eu vou usar para sustentar o povo. E milagrosamente, Deus sustentou o povo por meio da fidelidade daquele homem ali. Agora olha só, eu comentei com os irmãos que esse episódio aqui nos lembra de um episódio do Novo Testamento, não é verdade? Quem que também multiplicou pães? Multiplicou comida? Quem? Jesus. E na verdade, se nós olharmos os relatos, é que nós não temos tempo aqui para olhar todos os relatos dos evangelhos, mas Jesus realizou 2 multiplicações do seu ministério. A primeira está em Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6. Essa é a primeira multiplicação. A segunda multiplicação, ela acontece em Mateus 15 e Marcos 8. E eu acho que nós podemos fazer alguns pontos de comparação, porque tem algumas coisas que se repetem de um modo muito curioso e outras que se destacam, que são diferentes. Então, para economizar nosso tempo, eu fiz aqui uma tabela
para que a gente possa comparar o milagre que Eliseu realiza aqui, ou que Eliseu anuncia aqui, na verdade. Ele não faz o milagre, ele anuncia o milagre. E a primeira multiplicação de Jesus, que aparece nos 4 evangelhos. Então eu trouxe algumas comparações aí. Os irmãos vão me acompanhar puxando da memória, porque a gente não consegue ler todos os textos aqui, tá bom? Então vamos lá. Contexto espiritual. O tempo de Eliseu era um tempo espiritualmente saudável ou não? Não, era comprometido, né? Então, o texto fala, veio o homem de Baal-Salice e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, que eu acabei de explicar que era um indício de que havia uma crise espiritual ali. E nos tempos de Jesus? Tinha crise espiritual ou estava tudo certo, espiritualmente falando, com a nação? Crise espiritual também, olha só. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastores, estavam perdidas, pessoas que não tinham ensino, não tinham cuidado. E então passou a ensinar-lhes muitas coisas, de acordo com Marcos. A oferta. Qual foi a oferta aqui do episódio de Eliseu? O texto fala, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. E na primeira multiplicação de Jesus, qual foi a oferta, por assim dizer? O que foi usado ali de matéria-prima para multiplicação? Pães e peixes. Quanto? No milagre de multiplicação o número é importante. Quantos pães? 5 pães e quantos peixes? 2. Então você tem lá. Eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Que André traz aí para Jesus e fala, tem esse rapaz aqui com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Pessoas. Quantas pessoas foram alimentadas pelo milagre de Eliseu? 100 homens. E na multiplicação, na primeira multiplicação que Jesus realiza, quantas pessoas foram alimentadas? Quantas? Notem, 5.000 homens. O texto de Mateus fala, além de crianças e mulheres. E judeu tinha bastante filho. Então pense aí, vamos colocar pelo menos um núcleo familiar com 3 pessoas, pelo menos, mas era mais, pelo menos. Claro que tinha gente que viajava sozinho, né? Mas vamos arredondar aí para 3. Quantas pessoas tinham então? 15.000. Isso é muito ou não é? Quanto cabe num estádio de futebol? Um estádio de futebol pequeno, sei lá, quantas pessoas cabem? 40.000? Um estádio pequeno? Mais ou menos. O estádio do Portuguesa que tem aqui perto, quantas pessoas cabem lá, será? 20.000? Então, quase um estádio lá. E os 5 pães e 2 peixinhos alimentaram esse bando de pessoas aí. Outro detalhe, a ordem dada. Qual foi a ordem que Eliseu deu? Dá ao povo que coma. Qual foi a ordem que Jesus deu? Dá-lhes vós mesmos de comer. Porque os discípulos chegaram assim e falaram, Jesus, olha só, já está tarde, a gente está no deserto e esse pessoal não vai ter comida para eles. As quitandas já fecharam tudo aqui já. Não tem, aqui é interior, fecha tudo cedo aqui. Não vai ter nada para eles comerem. E não tem como a gente dar comida para eles. Aí Jesus falou, providencia a comida a vocês mesmos. Aí eles falam, mas como? Nem se eu pegar 200 denários eu consigo dar comida para tudo isso de gente aí? Mas a ordem é essa, providencia a comida para eles. Então há uma semelhança aí de ordem. Outro detalhe, qual a reação dos discípulos? Olha como os discípulos de Eliseu reagem. Porém seu servo lhe disse, como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Eliseu, é muita gente, pouca comida, não dá. E Jesus, olha o que André fala. Eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente, Jesus, não dá não, é muita gente e pouca comida, não tem como. A autoria do milagre. Quem é que realiza o milagre mesmo no episódio de Eliseu? É o Senhor, porque o texto fala, assim diz o Senhor, e ele termina, conforme a palavra do Senhor. É Deus que realiza aquele milagre, e Eliseu é o canal de comunicação daquele milagre. E no caso de Jesus, quem é que realiza o milagre? O próprio Jesus, olha só o que diz. Ixi, voltou. Foi aí não. Olha só, obrigado Guilherme, olha só o que diz aí a João 6. Ele, se referindo a Jesus, bem sabia o que estava para fazer. Ele pergunta para os discípulos, e agora, o que a gente vai fazer? E João fala, ele sabia o que ele ia fazer. Então quem realiza o milagre é o próprio Jesus, o próprio Deus. E por fim, qual é o saldo final dos dois? Comeram e ainda sobrou no caso de Eliseu. E no caso de Jesus?
Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Sobrou para marmita ainda. Pode levar, leva lá para a marmita, põe ali porque sobrou comida. Os discípulos falaram, opa, agora vai ser legal, a gente vai ter um arsenal de comida aqui por uns dias ainda. E aí, são parecidos ou não? Tem semelhanças ou não? Tem diferenças também, não é? Então, vamos comparar aí esses episódios. Eu listei aqui algumas comparações, mas eu quero ouvir os irmãos. Vamos lá. Qual é uma grande diferença aí que os irmãos reparam entre os milagres? Qual a principal diferença? A quantidade das pessoas. O milagre de Eliseu abastece 100. O milagre de Jesus, a primeira multiplicação, porque Jesus fez 2. A primeira alimenta 5.000. Quantos por cento a mais é isso? Não tenho nem ideia, nem vou me arriscar a fazer. Carlos, tem ideia? Muitos por cento a mais, né? Mais de 10% com certeza, né? Então, muito. Muito maior, é um milagre muito maior. Essa comparação, ainda que não haja uma comparação direta nos evangelhos com o milagre de Eliseu, quando nós comparamos esses dois episódios isoladamente, assim, né, quando nós olhamos para esses recortes e comparamos, nós percebemos uma lição interessante disso. Jesus é maior que Eliseu. Jesus é mais poderoso que Eliseu. Jesus é mais poderoso que um simples profeta. Jesus não é um simples profeta. Eliseu só anunciou o milagre. E foi um milagre que alimentou 100 pessoas. Agora, Jesus, sendo Deus, ele veio e alimentou 5.000 a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Que era uma quantidade até menor do que a oferta inicial que o rapaz trouxe ali. Então nós vemos que Jesus é maior, ele é o próprio Deus, ele é o autor do milagre, né? E a proporção mostra isso. Segunda comparação aí, agora algo igual. O que nós percebemos aí que era igual e que chama a nossa atenção? O que é igual? Olhando para essa tabela aí. Vou voltar aqui para a primeira. Está aqui, o que eu quero destacar para os irmãos está aqui. O que é igual? Que chama a nossa atenção, é idêntico. Você fala, nossa, séculos se passaram e a mesma coisa acontece. O que é igual? A resposta das pessoas. Então eles falam, não dá, não tem como. Então parece que de algum modo a desconfiança, não a desconfiança, mas a incredulidade, mas não saber o que fazer. Fala, olha, como que a gente vai fazer isso? Não tem como. Mas tem outro detalhe aí que também chama atenção, que é igual, idêntico. A ordem também, mas não é isso que eu quero destacar. Tem um detalhe aí que chama a nossa atenção. A condição espiritual do povo. Olha só, nós estamos estudando um episódio que aconteceu muito tempo antes de Jesus. E depois o povo foi para o cativeiro, o povo viu a disciplina de Deus. O povo aprendeu a seguir, a obedecer a Deus do jeito que deveria. Então a gente vê na verdade que essa pobreza espiritual é algo que assola o mundo em todas as épocas. Hoje é assim. Hoje é assim. Foi nos dias de Eliseu, foi nos dias de Jesus, e é assim hoje. E a gente tem que imitar a postura de Jesus. Diante do compadecimento, da compaixão que ele teve, o que ele fez? Passou a ensinar-lhes. É isso que os servos de Deus fazem. Eles ensinam. Eliseu era o mestre daqueles profetas ali. Ele estava orientando, cuidando daqueles homens ali. Jesus ensina ao povo. E nós, 2000 anos depois da multiplicação dos pães aí, nós continuamos com a mesma pobreza espiritual. Aí temos que ensinar. E uma última comparação que não está aqui na tabela, mas é uma comparação da tabela em geral. Deus se compadece dos seus servos em todos os tempos também, não é verdade? Deus se compadeceu dos seus servos nos dias de Eliseu, e se compadeceu dos seus servos nos dias de Jesus, e se compadece dos seus servos hoje. Aliás, essa é a nossa mensagem central, não é verdade? Guimel, põe no primeiro slide, por favor. Olha lá o que diz a nossa mensagem central. Deus sustenta seus servos em meio às crises. Deus continua nos sustentando hoje? Deus sustentou os seus servos nos dias de Eliseu? Sustentou, proveu ali o sustento espiritual, ensinando, e até mesmo o sustento material ali no caso da multiplicação. Deus proveu o sustento? Sim. E Deus continua provendo hoje? Sim, também. Então nós percebemos essas semelhanças e essas diferenças aí. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma última aplicação com os irmãos, olhando para o capítulo todo que nós estudamos.
para o capítulo 4 como um todo. Então passem os olhos aí no capítulo 4 e lembrem-se do que nós estudamos. Então nós vimos Eliseu aumentando o azeite da viúva, nós vimos Eliseu dando um filho a sunamita e ressuscitando esse filho depois. Nós vimos hoje a neutralização de um veneno mortal que Eliseu opera aqui, e nós vimos a multiplicação de uma oferta piedosa, que é o último recorte aqui, a última historinha desse bloco aqui que nós temos. Olhando para esse capítulo como um todo, então, nós percebemos esses servos anônimos. Esses servos que não tem nome aqui. É uma mulher sunamita, é um homem de Baal, da cidade ali, a viúva, esposa de um dos profetas. Então são servos anônimos, mas nós percebemos, ao longo de todo o capítulo, Deus provendo graciosamente e generosamente para esses servos anônimos. E nós aprendemos que esses servos, eles não tinham muita coisa. O que a viúva tinha? Um pouco de azeite ali, né? Tinha muita coisa. O que esse homem piedoso aqui tinha? Que aparece aqui no último recorte que nós vemos, né? Ele tinha alguns pães que ele deu das primícias. Mas por meio dessa humilde e pequena oferta, dessas humildes e pequenas porções, Deus faz grandes coisas. E o que nós extraímos disso, a lição que nós extraímos disso é a seguinte, eu até vou ler aqui para eu não me embaralhar, mas olha só, da fidelidade humilde e pequena, Deus pode fazer grandes coisas. Então é uma fidelidade humilde porque eram pessoas pobres, não tinha muita coisa. Eram pessoas humildes, era uma oferta humilde, era uma oferta pequena, porque se você comparar com a necessidade, era muito desproporcional. Mas por meio da fidelidade humilde e pequena, Deus faz grandes coisas. E isso não é papo coach. Isso não é papo coach, não é papo de coach, isso é bíblico, acontece assim. Vamos terminar lendo 2 Coríntios 8. Olha como isso acontece na realidade da igreja. Olha só, quando Paulo fala a respeito de uma coleta na igreja para ajudar os irmãos da igreja de Jerusalém, que passava por dificuldades, Paulo escreve para os coríntios, incentivando, orientando eles a respeito dessa coleta, essa coleta financeira de ofertas, como deveria ser feita. E olha o que ele usa de exemplo. Ele fala assim, olha, eu vou dar um exemplo para vocês de como uma fidelidade pequena contribui para o serviço de Deus. E olha só que legal isso aqui, porque essa é a nossa realidade. Os irmãos aqui não são milionários, se são milionários estão escondendo muito bem, meus parabéns, né? Ninguém aqui é milionário, ninguém aqui tem rios de dinheiro, ninguém aqui chegou aos 8 dígitos, 9 dígitos lá na conta, espero que nem negativo também tenha chegado, né? Mas ninguém chegou aí, então nós somos humildes, a nossa igreja é uma igreja humilde, é uma igreja pequena. Será que Deus pode fazer grandes coisas por meio dessa fidelidade humilde e pequena? Olha o que acontece aqui no exemplo que Paulo dá, para encorajar os coríntios. Olha só, 2 Coríntios 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. O pessoal da Macedônia era rico ou era pobre? Pobre. Paulo fala assim, olha, eles são bem pobres, paupérrimos. Mas eles imploraram, Paulo, deixa a gente participar, a gente quer contribuir, a gente quer muito. E Paulo fala, olha, eles deram das posses deles, do que estava compatível com as posses deles, e ainda mais. Por que ele fala e ainda mais? Ou seja, foi sacrificante para eles. Olha, eu quero dar mais do que eu posso aqui, mas eu quero participar disso, Paulo. Meu coração está nisso, é voluntário. Ele fala, voluntariamente eles fizeram isso. E essa oferta, que não deve ter sido muita coisa, a julgar aí pela realidade deles, ali da Macedônia, essa oferta custosa, essa oferta sacrificial, mas voluntária, ali consagrada a Deus, isso daí, Paulo fala, olha o exemplo deles. Olha o impacto que esse pessoal vai ter na igreja de Jerusalém. Olha isso. Tomem isso de exemplo.
E nós, como crentes, experimentamos isso também. A nossa igreja é pequena, nossos rendimentos não são grandes, nós não temos grandes investimentos aí, nós não temos grandes fortunas, mas nós ofertamos. Senhor, eu quero abençoar o Népios, eu quero contribuir com o Népios. Eu não tenho muito aqui, mas eu quero contribuir de algum jeito. É pouco, mas será que ajuda? Ajuda. Senhor, eu quero contribuir com as reformas da igreja. É pouco, mas ajuda. E não só no campo financeiro. Quando nós pensamos no serviço a Deus, nós pensamos também no nosso tempo. Poxa, eu não tenho muito tempo durante a semana para ajudar na igreja, mas eu tenho aqui 1 horinha do meu final de semana que eu quero fazer pequenos reparos na igreja. Então eu vou lá e vou dar 1 horinha. Isso faz a diferença ou não? Faz. São as coisinhas consertadas, é o ambiente limpo. Poxa, eu não tenho muito tempo. Minha vida é muito corrida, faculdade, trabalho, família, mas eu posso chegar meia horinha mais cedo e ajudar a arrumar o salão, o pastor Thomas a arrumar o salão. Posso deixar tudo pronto. É pouco, mas será que Deus se agrada? Se agrada. E por meio dessas pequenas ofertas, fiéis, humildes, pequenas, mais fiéis, Deus abençoa o seu povo ou não? Abençoa. Deus supre as necessidades do seu povo. Então nós, olhando para o capítulo todo, nós somos encorajados a manter a fidelidade a Deus, como esses servos anônimos aqui são. E na nossa pequenez e na nossa humildade, a servir a Deus, sendo zelosos naquilo que Ele diz na sua palavra, porque Deus usa esses pequenos servos anônimos para dar seguimento no seu reino, para expandir as muralhas do seu reino e abençoar a sua igreja. Amém? Então tá bom. Vamos repetir todo mundo junto a mensagem central? Para ficar bem gravada na nossa memória? Vamos? Então eu vou contar 1, 2, 3 e aí todo mundo repete bem alto, tá? Porque aí a bênção vem. Não, nada a ver. A gente vai repetir para gravar, é um efeito didático, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Deus sustenta seus servos em meio às crises. Deus nos abençoe, irmãos.